Olá, meus amigos! Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus, amigos queridos do MCast. Hoje, dia de MCast, dia de novidade, dia de saber coisas, dia de se informar, dia de utilidade pública, dia de se alegrar também, de se surpreender, né? Às vezes de chorar. Nós já choramos aqui, emocionamos aqui com muitas pessoas, né, que deram seus relatos, falaram de assuntos que realmente tocaram e chamaram-nos atenção. E hoje eu tenho aqui minha convidada querida, especial, doutora Lília, da qual eu não me atrevo a falar o sobrenome dela, porque só ela mesma consegue falar, né, doutora? A paz, Tudo ministra bem, querida? Maria, Paz, Senhor. paz. É Tudo bem, Lília graças de a quê, Deus. doutora? É Lilian Hiromi Abe Egashira. Hiromi Egashira é o sobrenome do meu marido. Abe. Abe Hiromi é nome japonês, né? Inclusive essa denominação, essa parte aí, Abe, Abe é comum, sobrenome né? do meu pai. Ah. ABE. O bispo, nosso bispo Pierson, que está lá no Japão, ele tem por sobrenome Abe também. Sim. O meu pai e a minha mãe vieram na época da Segunda Guerra Mundial. Ah, é? Meu pai com 26 anos, minha mãe com 22 anos, né? Fugindo da guerra, né? E casaram aqui no Brasil, né? Então, tanto é que eu não tenho parentes no Brasil por parte, né, dos meus pais, né? Aí eu casei com o meu marido, Silvio, e ele tem uma família muito grande. São 7 irmãos por parte da minha sogra. E ele é descendente também? Ele é descendente, eu nem sei, né? Mas vocês... eu quero perguntar sobre isso também. Sim. Mas você tem existe uma regra, uma norma, uma recomendação que os orientais casem-se entre si, ou foi uma coincidência? O meu pai, ele sempre falava, né? Ele era totalmente contra eu casar com um brasileiro, né? Então, por ser, né, do Japão mesmo, né? Então, ele queria que eu casasse com um japonês mesmo. Nada contra o brasileiro, japonês. né? É que você queria que você casasse com alguém da descendência. Isso. Como se fosse, por exemplo, um judeu, né? Eles recomendam também. Sim, por meus pais serem do Japão mesmo, né? Vieram fugidos da guerra, né? Da Segunda Guerra, né? E aqui o meu pai, ele naquela época, ele chegou a fazer faculdade de economia, né? E a minha mãe fez colegial. Então, eles trabalharam muito aqui no Brasil, né? E eu nasci no Jaçanã, né? Nasci aqui em São Paulo. E aí meu pai foi para o interior, né? Porque ele começou a trabalhar numa empresa de ração, né? E lá ele prosperou muito. Em 5 anos ele comprou 10 casas, né? Então ele fez faculdade de economia no Japão, naquela época, o que era muito difícil, né? Meu pai prosperou muito e comprou 10 casas em 5 anos. Só que depois a empresa que ele trabalhou, que era uma empresa de ração, faliu, né? Isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil, né? E, assim, com as 10 casas, ele foi vendendo e estudando os filhos, né? Nós somos em 3, uma irmã mais velha 1 ano, né? Eu, do meio, e tem o meu irmão, né? Que veio depois de 8 anos, né? Nasceu depois de 8 anos. Então, História interessante. Sim. Eu, quando falei da recomendação, perguntei se era uma escolha ou uma coincidência, fiz comparação, assim, por exemplo, a um judeu, né? Que eles procuram ali conservar as raízes. Sim. Então, tornam-se, lembrando que o judaísmo não é uma raça, né? Não é não sei se a raça é humana, na verdade, são todos nós. Não é uma etnia, né? É uma religião, uma escolha, né, de segmento religioso, vamos colocar assim. Então, você pode, por exemplo, ter um brasileiro judeu, né, um americano judeu, um africano judeu, um europeu judeu. Né? Então, Tanto se pede que os dois sigam ali as mesmas tradições. Sim. No seu caso, não é por conta dessa filosofia, né? Mas seria por causa
da questão o quê? Cultural? É por isso que... Sim, o meu pai, ele sempre quis que eu casasse com um japonês, né? Para manter, né, a cultura, né? Eu fui para o Japão quando eu tinha 4 anos de idade. Fiquei lá 6 meses, né? Voltei e sempre eu aprendi a falar o japonês, né? A cultura japonesa. Por que fala o kanji? Kanji? Kanji. É assim, tem a letra japonesa, é escrita. Né? Que é hiragana, katakana, Isso. que são letras fáceis. Agora o kanji... Fáceis para a senhora, né? Você vê aquele hieroglifo ali e você lê aquilo ali, decifrar aquilo ali, não é brincadeira. Agora não. o kanji é muito difícil. Que seria, qual a diferença assim, do hiragana? Hiragana é, por exemplo, uma letrinha simples, né? Facinho. Um traço. Hiragana, katakana é facinho. Agora, kanji é cheio de... Eu não sei ler nenhum kanji, sabe? É muito difícil. São aqueles símbolos, né? Então, por exemplo, uma letrinha já tem um significado. Por exemplo, suponhamos kawa, né? É rio, né? Então, e a letra definido japonesa... naquele mesmo desenho? A letra japonesa, assim, é muito complicada. São 1.200 letras, né? Caramba. Pelo que eu fiquei sabendo, né? Alfabeto brasileiro são o quê? 26 letras? 26 letras, né? Mas o japonês é muito complicado. Né? Por exemplo, uma letrinha já significa uma palavra inteira, né? Uma letrinha, né? E a senhora ainda fala o idioma? Eu falo assim com a minha mãe, né? Que o meu pai já é falecido. Tanto é que eu conheci essa obra, a Igreja Mundial do Poder de Deus, porque meu pai, ele ficou doente com câncer. Foi? Há quanto tempo a senhora está no ministério? Olha, desde 2010. 2010. 2010. Meu pai descobriu que estava com câncer, aí uma tia do meu marido, né? Falou, olha, assiste o canal da igreja. Eu assisti, mas eu nunca tinha visto milagre na minha vida, né? Então, eu achei tudo muito, não sei, estranho, diferente, né? Aí, eu fui com meu marido pela primeira vez na igreja, né? E já no primeiro dia, nós fomos abençoados, né? No primeiro dia, um dia depois, a gente estava com uma dívida de 57 mil, né? E um dia depois já chegou a carta do banco, né, dizendo que a dívida já estava caindo para 5 mil. Caramba! Que boa notícia, hein, doutora? Então, eu nunca tinha visto isso. Mas na época, eu não assim, atribuí a milagre, né? Porque eu não conhecia, né, o ministério, nada, né? E hoje, né, eu já sei que Deus, ele está na minha vida, né? Tudo eu atribuo a Deus, tudo. Né? Eu ia perguntar isso aí. Talvez a senhora não tenha atribuído que houve a milagre, mas você não achou que era algo estranho, diferente, né? Inusitado? Sim. Aí o meu pai, na época, ele estava com câncer, né? Mas foi assim, ele emagreceu 3 quilos num mês, né? Aí ele falou, vou fazer uns exames. Quando saíram os exames... O médico falou, o senhor está com câncer, esse câncer já se alastrou pelo corpo, não tem mais o que fazer, né? Aí que uma tia minha, ela falou, olha, assiste o canal da Mundial, né? Aí eu assisti, fui para a igreja, mas eu não conhecia, né? Não conhecia a palavra, nada. E meu pai, infelizmente, depois de 3 meses, veio a falecer, né? Mas se fosse hoje... Aí já é diferente, né, ministro? A senhora ainda guarda aquele sentimento, né, pelo pai. E você acha que valeu a pena a senhora ter conhecido esse Deus? Com certeza. Esse ministério é maravilhoso. Dá forças. A gente aprende a viver, né? A gente aprende a viver, assim, o sobrenatural, né? Porque, de repente, o médico vai falar, olha, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. E a gente luta e busca em Deus, né, a cura. E é maravilhoso, né, estar nesse ministério. Eu amo. Hoje eu sou obreira,
Me desculpa, ministro. Desculpar pela emoção, pela emoção não se pede. Aliás, a senhora é uma pessoa muito atuante aqui na obra, na igreja. Sempre lhe vejo aí à frente das evangelizações. Eu amo. E quando a Fabiana me falou que a minha convidada era a senhora, eu fiquei muito feliz, porque eu vou falar com alguém que é da área, vai nos prestar esclarecimentos aqui, vai nos dar informações importantes, vai ajudar muita gente aqui numa prestação de serviço, mas também vai trocar uma ideia boa, porque quando você fala com alguém ali que está envolvido com a obra, não faltam temas, né, doutora? Nem assuntos. Sim. A senhora, por exemplo, como cirurgiã dentista, né? Sim. Como da área da saúde, né? Sabe que para uma pessoa que é muito técnica, né? E além disso tem a cultura oriental também, como você bem deixou claro aí no início da sua fala, de que quando viu algo inusitado, você percebeu que era algo diferente, mas aquela linha de atribuir a Deus, ela vem, né, com uma certa dificuldade. Sim, porque eu não conhecia a palavra, eu nunca tinha visto milagre na minha vida, né? Talvez seja porque a mente da pessoa está treinada ali para condicionar algo a algo natural, ou então deixar em último estágio ali, atribuir aquilo ali a algo divino. O que você acha? Sim. Deus é maravilhoso, né, bispo? Como é maravilhoso a gente poder contar com esse Deus, né? O sobrenatural, né? Não importa o que o médico fale, né? A gente sabe que há um Deus que cuida de todos nós, né? Que podemos ter esperança. O médico pode, sim, desenganar, mas a gente sabe que há um Deus maravilhoso, né? Que faz o sobrenatural acontecer na vida de um ser humano, né? Eu tenho aqui, nós temos muitos médicos na igreja, mas muita gente mesmo. Com certeza. Pessoas assim, das mais gabaritadas. Muitos dentistas, muita médicos, gente da área da saúde. Área da saúde. Né, profissionais de todas as áreas. Sim. Né, dentro ali da saúde. Eu estava esses dias conversando com um, né, ele é cardiologista. E ele dizia assim sobre a diferença. Na verdade, a gente está falando sobre os confrontos. E eu falei para ele, doutor Alex, a gente sabe que são dois campos diferentes. Né? Quando a senhora fala, não importa o que o médico disse, eu entendi o que a senhora quis dizer. Sim. Não é que não importe, é que são áreas. O médico lógico, um instrumento usado por Deus, né? E ele trabalha dentro de uma área técnica, né? Sim. Onde ele foi formado ali pelo estudo, pelo ensino científico da coisa. Então ele vai tratar a pessoa de acordo com aquilo que ele recebeu. Sim, né? Com certeza. Quando a gente fala de Deus, esquece lógica, esquece experimento, esquece qualquer razão, esquece razão, né? Porque quando se trata de fé, as coisas vão agora caminhar num campo que eu poderia dizer até, do ponto de vista humano, absurdo. Sim. Por isso que a palavra de Deus fala que a sabedoria do Senhor é loucura. Né, para o homem natural, para as coisas naturais. É loucura, porque flutuar um ferro de um machado, qual a lógica que isso tem? Qual a equação física? Não tem lógica. Não tem nem sentido, não tem nem lei. Aliás, é contra a lei da física. Sim. Mas não é só da física, não. É da científica, em todos os sentidos. É da química, é da médica, é da matemática. Como pode? 5 pães, 2 peixes, 7 elementos. Sim. Se multiplicarem. Uma vez abençoados, sim, né, passando para o campo espiritual, alimenta mais ou menos 15 mil pessoas e ainda sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. Qual a lógica matemática? Qual a equação que explica isso? E é maravilhoso, né? A gente poder Deus, contar, né, com o sobrenatural, sem né? dúvida. Nós que cremos em Deus, né? Sem dúvida. Nós... E não há confronto.
Né? Nós Porque, somos felizes. claro, um campo é uma coisa, Isso. outra coisa está em outro campo, está em outra área. Não há o atrito, né? Não há um atrito, assim, duas situações a serem discutidas, porque estão em campos diferentes. E eu tenho 2 filhos, ministro, um formado em medicina, o outro está fazendo medicina. Faltam 2 anos para se formar, né? E eu sempre falo com eles, né? Assim, eles são médicos, mas quando, né, a medicina esbarra no limite, então a gente pode contar com o sobrenatural. Sem dúvida alguma. Né? É Pode por isso que contar nós com temos Deus. tantos pedidos, entendeu? De pessoas da área. Sim. Aí eu já tenho que exaltar o profissional, que ele tem esse lado, esse papel ali humanitário. Porque ele não é um sacerdote, um pastor, um religioso, mas ele é uma pessoa que ele tem coração e consciência. Sim. E vendo-se ali diante de situações onde há realmente, como a senhora disse, esse esbarro, né, ou esse embargo, a humildade ali de alguém pegar um receituário, porque ali é um documento. Sim. E o doutor faz ali aquele pedido, aquela recomendação ao paciente, né? Às vezes a pedido do próprio paciente, e ele, como sabe do seu limite e também do seu respaldo, né? Porque o médico, ele sempre é uma pessoa respeitada. Sim. E contando com o seu respaldo e respeito que ele tem, né? Uma categoria, entendeu? Que deve ser ali bem vista, né? Sabemos que existem maus profissionais em todas as áreas, inclusive na minha, mas ele conta com o respaldo, né? Com aquele, ele conta com aquela vamos dizer assim, ele conta com aquela moral, né? E ele usa isso aí para ajudar alguém. Então eu tenho aqui tantos pedidos de profissionais da área. Eu já vi várias vezes. Acompanha, né? Vezes. Eu acompanho, assisto. Pedindo o abraço do apóstolo. Sim, pedindo. Vários médicos, né? Então é maravilhoso poder contar com o sobrenatural, né? Sem dúvida. Porque o ser humano, ele é limitado, mas para Deus não tem limites. Não há limite. Então nós temos sim que nos fortalecer na fé, né? Eu amo estar aqui na igreja, bispo, porque eu tô aqui de terça, sexta, sábado e domingo eu fico vejo sempre por aí. Eu fico como obreira, né, em São Mateus, né, trabalhando para Deus, para o Senhor Jesus, né? Boa, Natália. Então, eu amo estar na casa de Deus, né? Ficar ganhando almas para o reino de Deus. E eu também, como dentista, eu tô no consultório sempre evangelizando, né? É maravilhoso poder falar de Deus para as pessoas, porque muitas pessoas deitam lá na cadeira. Eu acho que isso relaxa a gente, sabia? É porque quando eu vou no dentista, a gente fica meio que tenso, não fica? Rapaz, eu fico tenso demais, pelo amor de Deus. Até eu, bispo, até eu. Não é, doutora? Nossa, até eu, quando eu sento numa cadeira de dentista, eu aperto minha mão, fico Por que transpirando. essa tensão, né? A gente vai... Me dá um medo. Eu acho que é porque eu não sei o que vocês estão fazendo. A gente ficou ouvindo aqueles barulhos, né? Aquele barulho de maquininha, gente, pelo amor de Deus, alguém tem que mudar aquele barulho. Aquilo ali é um terror. Nossa, pelo amor de Deus. Quando faz aquele... Parece que você está vendo ali a morte se aproximando. Realmente. E nem, às vezes, você está sentindo dor nenhuma, mas fica aquele psicológico. Agora, eu queria perguntar uma coisa para a senhora, doutora. Por que vocês falam com a gente quando a gente está de boca aberta? Que a gente não pode responder. Né? Tá sentindo alguma coisa? Não é assim? Né? Eu já falo, levanta a mão. Mas às vezes eu acho que esquece, não sei. O profissional lá, ele acaba, né, conversando ali, querendo interagir, mas como é que você vai responder? Realmente. É engraçado. Né? Tem muitas pessoas que têm esse medo, né? Você acha que talvez esse diálogo assim quebra um pouco assim sim, com certeza, né? Antes de atender o paciente, de repente a pessoa está passando por muitos problemas, muitas tribulações. Eu procuro conversar com o paciente, né? Porque quebrar um pouco. Não é chegar e falar, abre a boca aí, vamos tratar, né? Eu converso com a pessoa, né? E se a pessoa está passando por problemas, né?
Aí eu procuro, né, ajudar a pessoa, eu faço até uma oração. Tem que trabalhar um psicológico também. Sim, sim, né? Você imagina você chegar ali com trauma já, porque dente é horrível, meu amigo. Olha, dor de dente é uma das piores dores que você pode sentir na sua vida. Realmente. E o pior é que dentista e igreja, a pessoa só procura quando está né? Quando está realmente ali mas é com dor. errado, não é? Claro que é errado. Em ambos os lados. É errado, porque se a pessoa, né, ela sempre passa no dentista, né, faz a prevenção, ela nunca vai sentir dor, né? Mas vai colocar isso na cabeça Então, infelizmente, o pessoal ser humano. Tem uma ideia errada de quando procurar um dentista, de quando procurar um médico. Quando está mal já. Quando a situação já está muito crítica, né? Quando a pessoa sente dor a noite inteira, fala, eu tenho que procurar um dentista. Às vezes, quando sente uma dorzinha e consegue ali um paliativo e passa, já relaxa e nem vai. Sim. Por isso que eu falo, dentista e igreja, elas têm uma coisa ali bem similar. A pessoa só procura quando está nas últimas, o que é errado. É errado. Tanto na igreja como na odontologia, porque nós temos que procurar Deus, aproveitando aí a deixa. Sim. Não é quando está mal, quando está morrendo, quando está sofrendo, quando perdeu, né, para recuperar. Aquilo que o apóstolo sempre prega lá, da oração proativa, né, que é a prevenção, e da oração que vai restaurar, né, que vai correr atrás do prejuízo, da reativa. Eu, por exemplo, eu amo estar na igreja, bispo. Se, por exemplo, meu marido me chamar para viajar, eu falo, não, prefiro ficar, porque eu quero ir para a igreja, sabe? Eu amo estar na igreja de sábado, por exemplo. Que alegria, né? Eu chego aqui umas 3 horas, né? Não me importo que hora que vai terminar, eu nem fico olhando para o relógio, pode terminar 9 horas, 10 horas, que eu amo estar na igreja, né? Então, aqui eu sinto paz, me sinto feliz. Aqui eu realmente me encontrei, porque eu já tive depressão, sabe? Depressão, eu chorava todos os dias, só pensava em morrer, ouvia vozes, sabe? Tipo assim, se mata, sua vida não vale nada. É horrível, né? É horrível, bispo. E depois que eu conheci esse ministério, nunca mais tive depressão, né? Que bom. Então, eu me sinto feliz aqui na casa de Deus. A senhora foi livre, né? Sim, fui livre. Da praga da depressão. Sim. E é uma coisa horrível, porque você olha para uma pessoa formada, né, saudável, fisicamente, mas aí é a doença da alma. Sim. Né? Ela ataca. Eu acho que a pior coisa para alguém que sofre de depressão, a senhora que já passou por isso pode me responder melhor. Sim. É quando alguém chega para a pessoa e fala, mas você não tem motivo para estar assim. Mas a pessoa está realmente incomodada e sofrendo justamente porque ela sabe que ela realmente não tem motivo para estar daquele jeito, mas está. Então, a pessoa só tem pensamentos negativos, né? E a partir do momento que a gente frequenta a igreja, né? Se eu pudesse, eu ficaria na igreja todos os dias, toda hora, sabe? Vem assim um pensamento negativo, a gente já repreende na hora, entendeu? Então, quanto mais a gente conhece a palavra, mais se fortalece na fé, né? Então, o inimigo não consegue entrar na nossa vida. É uma fortaleza. É uma fortaleza. Por isso que eu sempre busco, estou sempre na igreja, né? Estou sempre assim, ensinando as pessoas, né? Porque... Por exemplo, de sexta-feira eu faço aqui o atendimento para as pessoas, né? As pessoas já chegam falando dos problemas. Aí teve uma senhora que eu falei, parou, pelo amor de Deus, para de falar problema. Eu falo, você tá aí com saúde, tá enxergando, dê glória a Deus, agradeça a Deus, né? Em vez de ficar reclamando da vida... Aprende a agradecer a Deus. Você está andando, você está enxergando, você está falando, você tem saúde plena, né? Então as pessoas precisam aprender esse lado, né? De olhar para as coisas boas da vida, aprender a agradecer a Deus. Se de repente está passando por uma luta, agradece também. Aprender né? a enfrentar, não? Sim, aprender a enfrentar. Tá passando por uma luta, dê glória a Deus, porque a vitória vai chegar, e quando a vitória chegar, você vai glorificar a Deus, né? Então, a senhora isso é hoje maravilhoso.
é uma obreira da Casa de Deus. Hoje eu sou uma obreira. E o que lhe levou assim, a não só ser um membro, né? A quem recebe, se alimenta, está ali nos cultos. Não, eu quero colocar uma farda, eu quero ir para campo, eu quero fazer alguma coisa na obra. Por que essa... eu amo demais ideia? Essa obra, né? Por ter restaurado a minha vida, né? Porque gratidão? Gratidão. Eu cheguei nesse ministério, assim, no fundo do poço, mas no fundo do poço mesmo, né? Assim, eu e meu marido, a gente estava muito endividado, advogado já mandando carta dizendo que iam executar o meu nome, né? Então, eu... Já nessa época com depressão? Sim, aí eu brigava com meu marido todo dia, aquelas brigas constantes, né? Falando em separação, né? Aquele ódio tremendo, né? Então eu cheguei nesse ministério no fundo do poço mesmo, sabe? Deus restaurou a minha vida, né? Então é por gratidão que hoje eu sou obreira, eu amo fazer essa obra, ministro. E eu falo para as pessoas, sabe? Fala assim, há um Deus maravilhoso que vai cuidar de você, vai restaurar a sua vida, mas o principal não é você ser abençoado, comprar uma casa, comprar um carro, né? O principal é a sua salvação, é a transformação do seu ser, porque a gente passa assim por dificuldades, né? Não é porque você, né, tá na presença de Deus que você não vai passar por lutas, por dificuldades, todo mundo passa, né? Mas, sabe, quando vem uma dificuldade, você fica em paz, né? Você tá sempre sorrindo e a pessoa olha para você e, sabe, de repente você tá passando por uma luta muito grande, mas a pessoa olha para você e não fala que você tá passando por aquela luta, porque você tá cheio da presença do Espírito Santo, aí vem aquelas lutas e você tá lá batalhando, tá sorrindo, você tá profetizando, né? É maravilhoso fazer parte dessa obra. Isso é uma experiência, né, Lília, doutora? Sim, é maravilhoso. Porque a pessoa que tem esse encontro com Deus, ela tem essa aliança, né? Pensamentos sempre de otimismo, é porque nunca de pessimismo. Você aprende, né? Sim. Você tem uma experiência ali para transmitir para alguém. Sim. E uma coisa é você aprender algo na teoria, né? No laboratório, e outra coisa é na prática. Sim. Aliás, em cima desse testemunho lindo que a senhora está dando, maravilhoso, emocionante, Sim. essa palavra prática também é uma palavra muito usada na odontologia. Sim. E expressa o que eu estou falando aqui agora. A gente sabe que tem profissionais maus profissionais, tem gente aí picareta, né, que, por exemplo... Com certeza, em toda a profissão. Exerce a atividade ali sem a capacidade de fazê-la, né? Tem muitos diplomas aí comprados e profissionais ali travestidos, na verdade, profissionais, mas não são, colocando em risco até a saúde das pessoas. Vira e mexe, nós temos muitos casos, por exemplo, de gente que foi fazer uma cirurgia plástica e teve ali uma sequela irreversível. Né? Traumas ali. Por maus profissionais. Maus profissionais. Pessoas que criminosamente, né? Não é só um erro, né? Porque o ser humano é passível de errar. Mas é algo realmente culposo. Né? Ou doloso, eu nunca sei a palavra certa quando tem intenção. Eu também não sei. Eu troco às vezes, eu confundo. Mas propositalmente, né? O que acontece? A pessoa ela provocou ali uma morte ou um trauma na vida de alguém. Agora, existe uma categoria que não se enquadra nisto, e eu já vi muito, antigamente, hoje talvez nem tanto, quando tinha escrito assim alguma coisa como prótese dentária ou dentista e a terminologia prático. Né? O que seria um prático? Né? Alguém que está ali há muito tempo fazendo a mesma coisa e acaba adquirindo
Existem muitos profissionais, por exemplo, que são dentistas práticos que não fizeram uma faculdade. Eu fui vítima de um dentista assim no interior, né? Não era tão prático assim. Que era prático, né? E era prático na categoria, mas não era tão prático assim, porque a senhora não teve uma boa experiência. Eu e a minha irmã, né, nós fizemos tratamento com dentista prático e depois... Existe ainda a categoria de prático? Existe, hein? Existe. E é regulamentada? Infelizmente. É algo... Não é assim, né? Tá, mas é algo legal. Não é legal? Não é legal, né? Existe o dentista prático que... né? Não pode, né? Tem que fazer uma faculdade, tem que saber teoria, tem que, né? Eu achei que fosse, porque é tão claro, às vezes tem aquelas placas assim nas ruas, assim, dentista prático, alguma coisa. Hoje eu não vejo tanto, mas eu me lembro que na minha adolescência, ali eu passando ali pelo Aquidabã, Salvador, na Bahia, né? A gente vê muitos consultórios, né, de atendimento ali ao público, à massa, bem populares, com preços, inclusive, populares. Aí é meio E eu via muito duvidoso. o termo, né, prático. Então, eu queria saber do que se tratava. Então, são pessoas que não têm... que não fizeram uma faculdade. Um curso, no caso. Uma faculdade. Eu, por exemplo, fiz a faculdade em Lins, né, por 4 anos. De odontologia. Né? Então, existem aqueles dentistas práticos que, na verdade, não são legalizados, não pode, né? E existem aqueles dentistas da roça, né? Que é o do caso do Bezac, que conheceu um que arrancava o dente com a turquesa mesmo, né? Mas aí já não tem mais não, né, Bezac? Isso era na antiga, né? Mudou bastante. Mas não, já conheci uns que, entendeu? Camarada... Toma uma dose disso aqui. Agora fecha os olhos. Mas era terrível, né? Mas já passamos por isso aí. Tem gente ainda que antigamente, né? Tem alguns lugares remotos aí que pode ainda estar... Pode existir, sim. Às vezes até pela própria situação de você realmente não ter alguém ali perto. A pessoa está lá na selva, no meio do mato e né, tem uns camaradas ali que são os carniceiros. Já arrancou dente de turquesa, o Bezac? Não? Mas já teve casos assim, de pessoas que... Com certeza. Você já ouviu falar de algumas? Já. Eu já fui vítima, né, assim, de um dentista prático, né? Depois eu e a minha irmã passamos com uma outra dentista e Mas você sabia que ele era... Não. Não tinha formação. Inclusive era um japonês, né? Aí a dentista falou, nossa, quem fez isso na boca de vocês? Um estrago. Né? Um estrago, né? E fica o trauma, né? Aí depois você vai no dentista, né? Pessoa qualificada. Sim. Só que aí você leva o trauma, né? De coisas que aconteceram quando você tinha lá 14, 15, 16, 12 anos de idade. Sim. Aí você senta na cadeira, você começa a tremer, diz, mas calma, o que está acontecendo? É porque ele não viu que você... Né? Ele não sabe o que aconteceu lá atrás. E é uma coisa incrível, cara, como fica o trauma. Como a maioria das pessoas tem medo, né? Pois Quando senta na cadeira de um dentista, até eu fico tensa. Mas por que isso, né? Eu que sou dentista. Você capota um carro, você passa por aquele trauma e tal, perdeu a direção ali, capotou numa curva, enfim, houve um acidente. Beleza. 3, 4 anos depois, tu tá andando de carro do mesmo jeito. Entendeu? Tá passando na curva do jeito que você passou, inclusive na mesma. Agora, quando mexe com o dente, eu não sei, rapaz, se aciona alguma coisa aqui no cérebro. Tem algum fio que liga o dente ao cérebro, alguma coisa assim, que você já fica ligeiro quando se trata de um trauma, por exemplo, odontológico. Sim, tanto é que eu já fiquei sabendo que o apóstolo, por exemplo, não quer nem anestesia, né? Mas aí o apóstolo é um caso à parte. Meu Deus. Ele não gosta. Não, ele faz no osso mesmo. Eu não tenho essa coragem, não. Porque a anestesia não dói nada, né? Então, quer dizer, há controvérsias, doutor, há controvérsias. Né? Só uma picadinha só. Tem uma anestesia que coloca dentro do dente? Sim, quando a anestesia não pega, o dente está muito inflamado... Nossa. Tem que anestesiar dentro do dente, senão não pega mesmo, né? Então, só aí você dói. Imaginar aí uma dói. agulha
aonde cai ali um pedacinho de pão e você só falta morrer, aí você imagina uma agulha entrando ali. Ai, meu Deus do céu, acho que quase desmaiou ali o nosso cinegrafista. Mas isso aí, muitas vezes é necessário, doutor. É necessário, quando a pessoa deixa chegar a um estágio muito assim, que o dente está muito inflamado, a anestesia não pega de jeito nenhum. Não pega porque está inflamado? Não pega porque está inflamado, né? E muitas das vezes a gente receita, né, os remédios, e a pessoa fala, não, mas faz alguma coisa que eu não estou aguentando de dor. A gente fala, olha, você tem que tomar os remédios, desinflamar, né? Para depois fazer o procedimento. É isso, né? É verdade que quando o dente ele já chega doendo, a anestesia, então, ela não tem essa eficácia? Tem alguns casos que a anestesia não pega e tem que, né, aplicar uma anestesia dentro do dente, né? Que é intrapulpar. Aí geralmente pega. Mas é uma dor muito grande, né? Muito grande. Já chegou ao caso da senhora atender algum paciente que já atendi, levantou, sim, não quis ficar no procedimento? Então, eu falei para o paciente, olha, você tem que tomar os medicamentos, desinflamar. Ele, não, pelo amor de Deus, faz. Aí eu até tentei, dei anestesia dentro, mas a anestesia não pegou de jeito nenhum, né? Aí, bom, eu falei, ó, eu avisei, né? Tava tão inflamado, eu procuro não mexer, né? Mas muitas das vezes a pessoa não, sabe? Muita dor. Muita dor. Qual o caso mais comum que a senhora recebe? São de cáries, É que assim... Os procedimentos mais... são assim, se o dente começa a cariar, né? Não tá doendo nada. A pessoa, se fizer assim, se for no dentista pelo menos uma vez por ano, a cada 6 meses, né? Não vai chegar a um estágio assim, né? Do dente vir a doer, de ficar a noite inteira. Mas tem lá o início lá. Tem lá um dente cariado, vai lá, trata e pronto. Mas a pessoa às vezes fica lá 2 anos, 5 anos, 10 anos sem ir num dentista e só vai quando começa a doer, né? Esses dias eu vi um vídeo na internet, zapeando. Na internet você vê tudo, né? Você começa a procurar lá, tênis preto. Daqui a pouco você tá vendo um vídeo assim sabe, por exemplo, raspando o casco de uma vaca, né? Do nada, vai vindo vídeo do outro, né? Você começa a procurar ali, pneu de carro. Daqui a pouco tem lá, operar cirurgia no olho, né? Do nada. Acho que aleatoriamente, uma coisa ligada à outra. Eu sei que esses dias eu estava vendo alguma coisa, fui me deparar com um vídeo onde uma pessoa fazia um procedimento, ela mostrava um dente com um pontinho preto em cima. E no vídeo ele fazia ali um procedimento, não sei qual o nome correto, se é obturação ou outra, e ele ia fazendo o procedimento e ia narrando, falando, ó, você pensa que não tem nada, o dente parece perfeito e apenas um pontinho. Aí quando ele foi colocando ali a broca e abrindo, que o dente foi se deslumbrando ali, ele foi tirando aquela camada de cima, mas estava um estrago no dente, estava uma cratera. Porque é assim, ministro, tomada. O dente, né, tem uma camada de esmalte, né, uma espessura de 1, 2 milímetros. Quando a cárie fura esse esmalte, chega na dentina. A dentina, ela é muito mole, né? Então, se a cárie atinge essa dentina, muitas vezes o avanço é rápido, né? Então, por fora é só um pontinho, mas por dentro já está. Sim, existem alimentos que melhoram ou pioram essa questão de proteger esse esmalte? Sim, tem, por exemplo, a maçã, né? Que é um alimento detergente, limpa. Limpa, mas o correto mesmo é após cada alimentação, higienizar, já correr para escovar. A cada refeição escovar os dentes. Cada refeição, né? Eu nem vou mandar levantar a mão aqui. O certo. Quem a cada refeição vai escovar os dentes, porque nem eu vou levantar a mão, entendeu? Eu sei que tá errado, mas às vezes na correria do dia a dia, então, na hora do almoço, tudo bem, é comum, mas tomou o café da manhã, não vou escovar antes, tudo bem, mas depois do café Mas, ministro, pode cancelar meu CPF, mas eu não escovo dentro depois do café. Depois do almoço... Então, eu falo para os meus pacientes, né? Por exemplo, acordou, né? Toma um café da manhã, toma tudo que quiser,
Vai lá... Escova o dente antes. Não, tem que escovar depois do café da manhã. Tô fazendo errado. Então, comeu, tomou tudo que quis, aí vai lá, escova. Escovou, não pode comer mais nada, não pode tomar mais nada, não pode nem chupar uma bala, não pode nem tomar café. Doutora? Eu falo para os pacientes, né? Porque café é uma bala, tem muito açúcar, né? Então, o que adianta, por exemplo, escovar os dentes e ficar o dia inteiro chupando bala? Não adianta nada, né? Esse negócio de que europeu não escova dentes é mito ou é verdade? Ah, deve ter verdade também nisso, né? Tem aqueles alimentos detergentes, né? Por exemplo, uma maçã é um alimento detergente que eles falam, né? Mas o correto é escovar. Trocam isso aí pela escovação? Oi? Não pode trocar. É porque o mito é que europeu, né? Não todos os países, mas alguns, eles têm o mito de que não cuidam dos dentes. Não são de escovar dentes, nem cuidam dos dentes. É como dizer que o francês não gosta de tomar banho também, né? Aí atribuem lá os perfumes, as fragrâncias mais marcantes e que fixam mais por conta disso. A gente nunca sabe até onde isso é mito, até onde isso é verdade. Agora, que realmente o brasileiro ele tem uma vaidade maior pelos dentes do que, por exemplo, o norte-americano. Ele não tá nem aí que o dente tá torto. O cara é senador. Japoneses também. Presidente da República, senador. Você dá uma olhadinha, o dente todo desnivelado, né? Que a pessoa procura, e o tratamento é caro, a gente sabe disso, né? Quando se trata da estética, mas mesmo as pessoas mais humildes procuram ali fazer um esforço sobrenatural para corrigir os dentes, clareamentos, né? Tratamentos estéticos também principalmente. Muitos japoneses, né? Do Japão mesmo. É cultura? Do Japão mesmo. Quando eu fico assistindo assim, né? Os cantores estão com os dentes tudo lá encavalado, tudo torto, e né? Não dá nem aí. Dá nem aí, né? Então... Eu sinto isso, porque, por exemplo, eu vejo muitos atores de Hollywood, né? Com aqueles dentes ali irregulares. Né? Com aqueles dentes irregulares. Meio que eles não se importam tanto, né? Com a estética. Estou falando da estética. Né? E no Brasil, por exemplo, a cirurgia plástica é muito conhecida, né? Porque o brasileiro ele gosta de andar arrumado. Tem que andar nos trinques, ele tem que andar bem, ele tem que estar com o corpo sarado, ele tem que estar, né? Ele procura valorizar muito esse lado, né? Da beleza, da estética. Quando se trata de dentes, me parece que segue a mesma linha. Eu não sei se a senhora tem dados sobre isto, mas quando se trata de... O brasileiro é mais vaidoso, né? Eu acho. Clareamentos dentários e cirurgias ou procedimentos estéticos, a gente vê uma demanda muito grande aqui, né? No país, como de repente a gente não vê assim, por exemplo, em outros lugares. Como eu falei, no Japão, por exemplo, né? Eles estão muitas vezes com o dente tudo torto, né? Não se preocupam, né? Em colocar um aparelho, nada, né? Então, é a cultura, né? Aqueles aparelhos ali também incomodam muito, pelo amor de Deus. Sim, com certeza. E a pessoa usa aquilo ali. Hoje, eu acho que a tecnologia está avançando, está diminuindo ali o prazo de usarem aparelhos. O Lourenço usa aparelho? Não, né? Já usou, Lourenço? Quanto tempo? 1 ano e meio. Pouco, hein? Resolveu? Um ano e meio eu achei até pouco. Né? Mas o meu filho, por exemplo, ele usou 1 ano e meio e estava muito encavalado, muito, né? Mas assim, passando com um bom profissional, né? Endireita mesmo, ministro. Agora tem pessoas... Agora incomoda, hein, doutora? Incomoda. Para comer. Uma vez apareceu no meu consultório um menino de uns 9 anos, estava com o aparelho. Aí ele foi jogar bola, levou uma bolada, aquele aparelho entrou no lábio. Meu Deus, aí eu tive que anestesiar, remover com todo cuidado, né? O lábio, né? Mas... São os ferros assim que ficam. Eu vi uma imagem, eu vi um cachorro, a menina brincando com o cachorro deu uma dentada dela, soltou o aparelho, ficou o ferro pro lado de fora. Assim, você viu? Né? O Derek. Me lembrei o nome do cachorro agora, cara, o Derek.
Eu não teria coragem, não. Eu fiz procedimento, meus dentes eram tortos, mas eles eram tortos, mas eram alinhados. Então eu fiz um procedimento, não precisei fazer muita coisa, nem usar aparelho, nem fazer uma coisa mais assim incisiva. Mas a pastora Rose teve que fazer uma raspagem, né? Porque os dentes dela, apesar de serem mais certinhos do que os meus, tinha essa questão de não estar no alinhamento, né? O dente de cima não está tão alinhado com o de baixo, aí você tem que fazer aqueles ajustes. Se fosse para usar aparelho, ia demorar coisa de 2, 3 anos, ou talvez mais. Né? Então foi feito um procedimento mais incisivo, fez aquela raspagem, colocou o dente no lugar, os preenchimentos, e finalizou o processo. Mas ela disse que nunca mais na vida dela pode ficar um dente por cima do outro. Que ela quer fazer isso. Jamais tipo não faria de novo, jamais. É porque também é uma coisa definitiva, né? Podemos dizer assim. Mas realmente tem tratamentos aí. Mas veja que a pessoa ainda está disposta a se submeter a eles. Hoje em dia, tem maneiras da pessoa poder conservar assim, a saúde bucal sem que... com certeza, ministro. Precise chegar a esses extremos? Não. A pessoa... tanto refrigerante, fast food, doce para tudo que é lado, açúcar espalhado para tudo que é canto. Será possível? Precisa ter, assim, uma maior, assim, informação, né? Informar mais a população, de escovação, né? Para não chegar a esse ponto. A pessoa visitar um dentista periodicamente, né? A cada 6 meses, né? Uma vez por ano, ver como estão os dentes. O senhor sabe, ministro, que já teve caso de uma senhora com 89 anos, ela tinha todos os dentes na boca, com 89 anos. Naturais. 89 anos. É sério? Ô, louco. Sim, já Nunca teve caso de uma senhora assim, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, de 72 anos, ele tem praticamente todos os dentes, né? Só extraiu 2 porque foi num dentista e o dentista não quis tratar e preferiu extrair. Mas senão ele teria todos os dentes, né? 80 ou mais por cento dos meus são naturais. Sim. Né? Por incrível que pareça, são naturais. Estou com 50. Agora, eu sou um herói, viu, doutora? Porque até Coca-Cola eu abro no dente. Nossa, não pode fazer isso, não. Que doutora Fabiana me não ouça, não assista esse podcast. Não faça isso, ministro. Não pode. Não pode, doutora? Não pode. Pode até... está no mato, não tem um abridor. Mas, né? Não, mas pode até romper o feixe, né, do nervo e acabar dando canal no dente. Jamais faça isso, ministro. Jamais. Não pode, né, doutora? Não pode, de jeito nenhum. Pode acabar dando canal no dente, né? Então... Eu conheço um amigo que ele corta linha de multifilamento no dente. Não pode, né? Linha de multifilamento. Que é quando você pega peixes muito pesados, aquilo ali resiste a uma abrasão incrível. Às vezes passa ali roçando na rocha lá embaixo e não parte. Capaz de puxar um atum de 80, 90 quilos, né? Com uma linhazinha do tamanho de um fio de cabelo, fortíssima. E ele lá dando no anzol, né? Prendendo o jigue, né? Para descer para pescar. E ali na hora que faz o nó, sobra um pedacinho de linha, procura ali um canivete, uma faca, não acha, um alicate também não tem, ele pega a linha aqui, eu não consigo, ele corta no dente. Meu Deus, não Apóstolo pode. Valdemiro Santiago. Falei. Acredita nisso? Não como pode. É que consegue? Não pode fazer isso, Mas né? eu não sei nem como é que ele tem dente para fazer isso, porque consegue até a cavala ou a barracuda, que são dentes afiadíssimos, né, parece uma navalha, tem até dificuldade ali. Né? Muitas vezes não consegue cortar, às vezes corta. Mas eu não consigo, eu não sei como é que consegue fazer uma coisa dessa. Então o apóstolo tem que mudar essas atitudes, né? Não pode, apóstolo, não pode, não faça isso. Ô, apóstolo, tá vendo? Não corta a linha de multifilamento dos dentes, não. A doutora Lília tá de olho. Ô, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. As pessoas que têm problemas assim de saúde bucal, elas às vezes não têm ideia
que isso pode evoluir em situações que pode, inclusive, gerar óbito. Sim, tem gente com que certeza, morre. Com certeza. Eu vi uma senhora curada aqui dando testemunho, que ela mostrou a foto do antes, internada numa UTI. Eu vi. Com uma cratera, parecia um câncer. Sim. Né, uma gangrena que tomou conta. Eu perguntei o que era aquilo ali. Ela falou, isso foi de um dente. Um dente infeccionado. Essa infecção entra na corrente sanguínea, né? Seria a septicemia, e pode atingir outros órgãos, como o cérebro, coração, levando a pessoa ao óbito, né? Então, muitas das vezes a pessoa tem um dente infeccionado, tá lá, não dói nada, tá todo quebrado, só tá a raiz, mas a pessoa não vai no dentista, não extrai, né? E deixa lá, porque não tá doendo. Mas está infeccionado. Mas está infeccionado, e aquela infecção pode ir aumentando, né? Se transformar num cisto, numa coisa mais grave. E aquilo ali tá ligado ali nos vasos sanguíneos. Sim. Então, para passar ali é fácil. Então, a infecção entra na corrente sanguínea e vai atingir outros órgãos do corpo humano, né? Inclusive coração, cérebro. Então, é necessário, sim, sempre passar com o dentista, né? Se tem algum dente que tem que extrair, extrai, né? Não deixar um dente infeccionado. A pessoa acha que não tá doendo, tá tudo bem, né? E às vezes pensa, um dente, né? Tem gente que morre então, por conta disso. De repente a pessoa morre tá com e não infecção, sabe. Problema no coração, o que é? Será que eu tomei veneno, infarto? Isso aqui não era o dente. Por causa de um dente, né? Que ela não extraiu, não tratou, né? Não fez o canal, né? Gerou uma infecção. Gerou infecção. Atinge, e inclusive, levou a pessoa ao óbito. Coração e leva a óbito. Sim. Eu fiquei impressionado, primeiro, pelo estado, né, que ela se encontrava. Eu vi esse Agora, testemunho. fiquei maravilhado com o poder de Deus. A senhora acompanhou, né? Acompanhei. Foi extraído o dente, eu vi. Pois né? Já estava com várias infecções no rim. Pois nos rins, atingiram os rins. Aí você pensa, o que foi? Um dente. Um simples dente mal cuidado. Então. Né? Doutora Lília, sim. Olha, eu tenho certeza que tem muita coisa ainda para a gente poder conversar, tem muito assunto para a gente poder falar. Eu vou pedir às pessoas que estão acompanhando o podcast, que têm dúvidas e perguntas, que enviem para a gente pela caixa do MCast, tá bom? Deixe aí sua pergunta, porque nós vamos juntar todas elas e ouvir também a curiosidade e a participação de todos e marcarmos aí uma próxima, né, entrevista aí com a doutora Lília, para ela responder muita gente que tem dúvidas acerca do assunto, né, que quer tirar estas dúvidas e não sabia como perguntar, quem perguntar. Às vezes lá para o seu dentista, na cadeira lá, você pensa em tudo, menos no que você agora quer saber. Então a gente poderá marcar uma próxima entrevista com a doutora Lília e aí ela vai esclarecer algumas dúvidas e responder muita coisa para a gente. Eu tenho certeza que tem muito assunto para ser tratado, muita coisa que poderia falar e a gente aqui não conseguiu por causa do tempo também. Sim. Mas se a doutora tiver disponibilidade, a gente vai remarcar aí mais uma próxima e falar de coisas boas, coisas de Deus. Sim. Né? Porque é uma guerreira, uma mulher de Deus. Agradeço acima imensamente, de tudo. Ministro, eu que sou essa grato. Oportunidade de estar aqui hoje, né, expondo as Muito ideias. Obrigado. Eu sei que eu sou pequeno demais, amo essa obra, amo a Deus. Ai, eu sou muito feliz. Eu que já tive depressão, sabe, ministro? Eu pensava em morrer e hoje eu sou muito feliz. O que me faz feliz é a presença do Espírito Santo. Eu quero agradecer ao apóstolo, ao Senhor, a esse ministério, porque eu tive a minha vida restaurada através desse ministério. Hoje eu digo que eu sou muito feliz. Eu posso estar passando pela luta que for, mas eu sou feliz. Eu estou sempre sorrindo. Eu posso estar passando pelo maior problema, mas eu estou sempre na fé, sabe? Agradeço a Deus imensamente, agradeço a esse ministério por ter
restaurado a minha vida, né? E eu posso, através da minha vida, servir a Deus e ajudar as pessoas que também estão sofrendo, né? Porque eu cheguei no fundo do poço. Então, tem muitas pessoas precisando ouvir uma palavra, precisando aprender, né? A viver nesse mundo, porque a nossa vida é uma constante, é uma verdadeira guerra, né? A guerra do bem contra o mal. Então, de repente, tem uma pessoa que chega na igreja, fala, olha, né, eu tô com tais problemas, e você fala, olha, vamos, né? A gente carrega a pessoa no colo, no ombro, fala, olha, a gente ensina a palavra, né? E sabe, ministro, eu gostaria de falar aqui, né, aproveitar a oportunidade, que quarta-feira agora, né, eu vou estar no núcleo, né? Eu estou trabalhando para o Senhor Jesus. Você né? está nos trabalhos especiais também? Estou, eu já preguei na minha igreja, né? Eu já preguei, por exemplo, para uma pessoa, né? E também para numa festa de bodas de ouro da minha sogra, tinha lá mais de 120 pessoas, né? Então, sei lá, ministrando a palavra. Eu fui lá e fiz um misto, assim, sabe? Coisa boa. De, assim, fazer uma homenagem para o meu sogro e para minha sogra e ministrar a palavra, né? Eu falei do amor de Deus, né? Então, a gente está sempre assim, ganhando almas para o reino de Deus, a gente está nessa luta, a gente sabe que é um Deus maravilhoso que cuida da gente. Cumprindo né? a missão. Sim. Isso é que importa. Então, quanto mais a gente se fortalece na fé, a gente pode transmitir, né, esse amor de Deus para as pessoas. Né? Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, né, de poder falar de Deus, falar um pouquinho da minha vida, né, e dizer que vale a pena, sim, ficar nesse ministério tão abençoado por Deus, né, que a gente vê o agir de Deus na vida das pessoas. Esse lugar é bom, né? É maravilhoso, é que eu me sinto feliz, sabe? Não importa a luta que eu tô passando, eu tô sempre de cabeça erguida, confiante, né? E assim que a gente vai caminhando para a salvação, não é mesmo? Tá certo. E a gente vai ajudando as outras pessoas que estão sofrendo. A gente fala, vamos, continua, a luta é assim, né? Porque, por exemplo, de sexta-feira, eu estou fazendo atendimento, tem pessoas que chegam assim, né? Falam dos problemas. Hoje é dia. Então, falam dos problemas e a gente fala, olha, não é assim, tem que ter pensamento positivo, né? Tem que agir a fé, e isso é maravilhoso. A senhora é uma bênção na mão de Deus, doutora Lília. Eu é que agradeço pela sua presença aqui, pelas informações tão úteis, tão necessárias, pela prestação de serviço, pelo papo bom, gostoso, descontraído, emocionante. E, acima de tudo, por esse testemunho lindo de vida que você deixou para a gente. Deus abençoe sua vida, doutora Lília. Os contatos estão aí no rodapé do vídeo. Você que precisa também, né, de um tratamento, de uma consulta, a doutora tem aí o telefone, os contatos dela estão aí no rodapé. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço, ministro. De coração. E obrigado também, porque o marido da doutora Lília, ele é da área, de alimentação. Sim. E ele trabalha com uma coisa que eu amo. E toda vez que a doutora me vê e tem oportunidade, ela me traz aí com um carinho, um sushi com sashimi que eu recebi, tá ali esperando por mim, doutora. Sim. Um abraço muito carinhoso para você. Muito obrigada pela oportunidade. Para o seu esposo, né, no restaurante. Aonde que tá o restaurante do marido? Tem no Tatuapé, em já Santana. Fui no Tatuapé lá. O senhor já foi, Já né? fui no Tatuapé e em Santana também. Em Santana. Onde fica lá? Brasleme. Brasleme. Isso. Né? E ali no Tatuapé, no Japi, Serra do Japi, não? Euclides Pacheco. Né? Aconselho você... Como é o nome do restaurante, doutora? Temaquiá. Temaquiá. É isso? Isso. Então procure aí na Brasleme, em Santana, Temaquiá. Sabe o endereço assim de cabeça?
Euclides Pacheco, eu acho que é 325. No Tatuapé. Isso. Agora, Brasleme, eu não sei o número. Mas procura aí que você acha, tá bom? Põe aí no Google, dá uma googada, que você acha em Temaquiá. Ali aconselho a comer uma polaca maravilhosa. Né? É um peixe branco? É um peixe branco, isso. Eu nunca comi. Eu comi, mas maravilhoso. Muito bom mesmo. Muito bom. Que muito bom que você gostou. Para mim é o prato-chefe, é o carro-chefe. Né? Para mim é. Tá certo? Um abraço também para o seu esposo, o Silvio. Isso. Tá bom? Silvio, obrigado aí pelo carinho, tá certo? Deus abençoe tua vida. Doutor, obrigado. Muito pelo obrigada. Carinho. Eu que agradeço. Seja bem-vinda sempre, tá bom? Obrigada. Um abraço forte, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo podcast, com a permissão do Deus Todo-Poderoso. Até lá.